nós, ao nos voltarmos para a santa palavra de Deus, temos então a compreensão dos desígnios satânicos e do propósito de Deus para a sua igreja. E nós somos aqui o povo de Deus reunido e temos uma missão, a qual foi incumbida por Jesus Cristo sobre as nossas vidas. E esta missão se resume na grande comissão: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Historicamente, os movimentos religiosos e particularmente a igreja cristã têm sofrido ciclos de genuínos avivamentos marcados pelo retorno às Escrituras, arrependimento, quebrantamento, transformação de vida e santidade, estabilização, acomodação, conforto e declínio e queda. Até que o novo movimento comece voltando para as Escrituras, produzindo arrependimento, transformação de coração e santidade. E aí acontece a estabilização, o conforto, a acomodação e o declínio. Se analisarmos o movimento cristão evangélico no Brasil, que é muito recente, os primeiros batistas chegam aqui proclamando o evangelho por cerca de 140 anos atrás, lá em Santa Bárbara do Oeste, no estado de São Paulo. E os primeiros protestantes de missão chegam por essa época também. Temos muito pouco tempo de evangelho genuíno. Estamos aí numa ascensão. Mas infelizmente a igreja hoje caminha para uma acomodação. E Deus nos livre da acomodação, amém? A igreja acomodada, confortável, é inoperante e irrelevante. É o SSS, salvo, sentado, satisfeito, né? Aí vira irrelevante. Deus te livre da irrelevância. Deus nos livre como igreja da inoperância. O texto base para a compreensão das armas de Satanás e das estratégias e armas concedidas ao povo de Deus está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Esse é o nosso texto base e hoje nós meditaremos sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, assim diz as Escrituras. Vamos lá. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, e vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Graças a Deus. Esse aí é o texto que é a nossa base para compreendermos as estratégias dadas ao povo de Deus para resistirmos firmes às artimanhas malignas e satânicas. Fazendo aí um breve resumo das duas últimas mensagens que nós ouvimos aqui. Nós estudamos o escudo da fé e o capacete da salvação. E resumindo, o escudo da fé é aquele escudo que nos protege pela justificação, pela fé, pela convicção, né? Que somente Cristo é suficiente para a nossa salvação e nele nós temos a certeza de que seremos salvos e de que somos salvos. O capacete da salvação é esta segurança que temos em Cristo, a vitória diante dos inimigos e a proteção da nossa mente contra as astúcias de Satanás, que lançam pequenas mentiras em meio a verdades. Uma mentira com verdade é uma meia-verdade, e meia-verdade é uma mentira.
E somos ludibriados por Satanás quando ele pega uma verdade e distorce a verdade, fazendo-a ficar em mentira. E quando nós cremos e nos posicionamos em cima de mentiras, nós estamos construindo a nossa casa sobre a areia, e não sobre a rocha que é a palavra de Deus. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, disse Jesus, é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Hoje então analisaremos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E como que essa espada do Espírito atua no dia a dia prático do cristão? Quais são as recomendações das Escrituras e do apóstolo Paulo e de outros autores inspirados pelo Espírito Santo para segurarmos a nossa espada e a utilizarmos no dia a dia na batalha da nossa fé? Então, o conhecimento da palavra de Deus nos defende das investidas malignas de Satanás, as quais nos tentam em nossa fé e convicções. Isso vou trabalhar com os irmãos brevemente maneiras de como a espada do Espírito atua na vida do cristão. Primeira maneira é quando a palavra de Deus se torna arma desarticuladora das astúcias malignas. Enquanto muitos pregadores nos nossos dias contemporâneos, nesta era conhecida como pós-modernidade, modernidade líquida ou modernidade tardia pelos sociólogos, enquanto muitos estão misturando com as escrituras teorias humanas, enquanto os cursos de pós-graduação e mestrado em teologia viraram ciências da religião e ciências sociais e humanas, e isso está invadindo nossos púlpitos, abrindo espaço para o liberalismo teológico, universalismo e heresias gritantes, já debatidas nos primeiros séculos da cristandade. As escrituras começam a ficar de lado, a marginalidade. Se nós enchemos os púlpitos e o ensino das nossas igrejas com ciências sociais, sociologia e filosofias humanas, deixamos as escrituras de lado. Mas eu nunca vi alguma doutrina de homens transformar seres humanos e converter corações pecadores em salvos. Você já viu alguma doutrina humana salvar uma vida? Não, né? Filosofia não salva ninguém. Ciências sociais não salvam pessoas. Mas as escrituras são o poder de Deus para transformar corações. Amém, irmãos? Há mais de um século atrás, já diria o grande pregador Charles Haddon Spurgeon, pastor batista da Metropolitan Church de Londres, a maior igreja dos últimos séculos. Charles Haddon Spurgeon assume o pastorado desta igreja, que foi uma das primeiras igrejas batistas do mundo, quando tinha apenas 19 anos de idade. Dizem os historiadores que quando Charles Spurgeon assume aquele púlpito com 19 anos de idade, existiam apenas cerca de 80 pessoas naquela congregação. Charles Spurgeon, homem de Deus, o último dos puritanos, o príncipe dos pregadores, começa a pregar a palavra, palavra, palavra e escrituras, e Deus vai salvando vidas. E ao final do seu ministério, aquela congregação de 80 pessoas decadente, começa a se reunir no número gigantesco de mais de 14 mil membros salvos e regenerados por Cristo. Glória a Deus, né? Uma mega igreja no ano 1800. Bom, há um século atrás, Charles Spurgeon dizia: qualquer coisa que não seja a palavra de Deus posta diante de nós para que creamos e preguemos, como se fosse a vida do homem, nos parece totalmente absurda. Contudo, há um século atrás, Spurgeon dizia: contudo, enfrentamos uma geração de homens que sempre querem descobrir uma nova força motriz e um novo evangelho para as suas igrejas. Nada mudou. O ciclo continua. Precisamos de pregadores que preguem a palavra, a tempo e fora do tempo. A palavra de Deus nos mostra a forma de Satanás atuar. E é por isso que temos que ter a espada do Espírito em nossas mãos.
Quando Jesus se encontra com Satanás no deserto, Satanás tem uma forma muito peculiar de tentar a Jesus. Veja só Mateus capítulo 4, versos 1 a 11. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está lá em Deuteronômio 8. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo. Ele disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito. Olha lá Satanás, citando a Bíblia. Satanás citando a Bíblia. E Satanás citando as Escrituras diz: está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Está lá em Salmos 91. E Jesus lhe respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6. Depois disso, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. É bem possível que o diabo tivesse esse poder. Afinal de contas, o próprio Jesus disse que o mundo jaz no maligno, que Satanás é o príncipe deste mundo, não é isso? Ele é o dono, né? Deste mundo. E aí ele vai e diz o seguinte: tudo isso te darei se me prostrares, se você se prostrar e me adorar. E Jesus disse: retira-se, Satanás, pois o quê? Está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Deuteronômio 6 e Deuteronômio 10. Jesus vence o maligno. Olha o que acontece depois que Jesus responde isso. Então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Jesus vence o maligno com as Escrituras, com palavra, com conhecimento da palavra. Agora veja só a sutileza. Satanás também conhece a palavra. Satanás também conhece a Bíblia. Então não adianta você decorar o versículo e no momento de tentação dizer: está escrito, Satanás, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí Satanás vai pegar o mesmo versículo e vai distorcer, porque ele também conhece a Bíblia. A diferença está no conhecimento completo das Escrituras. Amém, irmãos? Tem gente que decora só algumas passagens e só ouve Bíblia quando vem para o culto. E no dia da semana não lê a Bíblia, não se alimenta da palavra. Tem muitas pessoas que estão há anos na igreja, igreja batista, 20 anos, 30 anos, 40 anos, nunca leram a Bíblia inteira. Nunca se esforçaram para ler as Escrituras, e aí quer que Satanás seja vencido. Como é que ele vai vencer? Como é que você vai vencer Satanás se ele conhece muito mais de Bíblia que você? Infelizmente hoje tem muitos pastores que são ordenados sem ter lido as Escrituras. E esse é o púlpito das nossas igrejas. E essa é a firmeza espiritual do nosso povo, uma firmeza baseada em sociologia, em fé, em filosofia, e não nas Escrituras. Aparentemente, Satanás, ele se utiliza de meias verdades para contaminar uma mentira. Mas quando eu conheço toda a verdade de Deus, as meias verdades não me enganam e não me destroem. Amém? Existem muitas pessoas que podem errar gravemente, ainda que sejam sinceras. Nesse caso, elas estão sinceramente erradas. E uma pessoa que está sinceramente errada é aquela pessoa que tem sinceridade, mas não tem conhecimento da verdade. E existem muitos desses dentro das igrejas, fora das igrejas, se perdendo em religiões fúteis e pagãs, em filosofias humanas, que até trazem certa sabedoria. Pessoas que são boas de coração, pessoas que buscam a pureza,
que buscam agir com sinceridade, mas estão sinceramente erradas e caminhando para o inferno. Sim, o inferno existe. Hoje é politicamente incorreto falar sobre o inferno. E você vai encontrar muitos teólogos discutindo a existência do inferno. É uma forma mais cômoda e mais confortável de pregar um evangelho. O evangelho não existe para nos fazer confortáveis. O evangelho está aqui para transformar vidas e nos levar-nos ao pleno conhecimento de Deus. A santidade, a pureza, a transformação, a proclamação dele. Amém? Quem busca conforto, aqui não é o seu lugar. E a igreja de Jesus Cristo, verdadeira, não é o seu lugar, se você está atrás de conforto e plena prosperidade e paz para a sua vida. Jesus faz isso sim, mas como consequência, não como causa. A causa é o seu reino, é o seu evangelho, não o nosso reino. Verdades acrescidas de mentiras nos levam ao engano. O que dizer do kardecismo, o evangelho segundo Kardec? Mas é um evangelho, fala de Jesus, faz coisas boas, e fazem mesmo, hein? Muito mais do que nós. É o evangelho, é Jesus, é o Espírito Emmanuel, Deus conosco, iluminado. Que maravilha, quanta coisa boa, eu fui lá e eu ouvi coisas maravilhosas, maravilhosas, com sutilezas mentirosas, sinceramente errado. Mas eu fui naquela igreja, e aquela igreja lá, fez lá uma coisa maravilhosa, eu me senti tão bem. Mas não pregou a cruz de Cristo, não pregou as Escrituras, não pregou a justificação pela fé, não pregou a palavra. Sentimentos de conforto não são suficientes para a convicção daquilo que é verdadeiro. A minha verdade precisa permanecer nas Escrituras, é por isso que Paulo escreve: procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente o que, irmãos? A palavra da verdade, que sabe manejar as Escrituras, que conhece a palavra, meus irmãos. Não é porque você é um crente batista de pedigree, que você está isento de ser enganado, você precisa conhecer as Escrituras. Amém? Leia a Bíblia. Leia mais a Bíblia. Ore mais. Conheça toda a verdade de Deus. Todos os grandes avivamentos da história do cristianismo, os genuínos avivamentos foram produzidos e aconteceram como consequência do retorno à prática das Escrituras. Toda vez que alguém voltava para as Escrituras, se arrependia, se transformava, vivia um verdadeiro quebrantamento. Aconteceu isso com os pré-reformadores, antes mesmo do século XVI, século XII, século XIII. John Huss, Wycliffe, já estava traduzindo as Escrituras para o inglês, produzindo transformação de vidas. Aí nós vamos para a Reforma, com Lutero, Zwinglio, Calvino, o grande lema sola Escritura, palavra de Deus, trouxe avivamento naquela época, revolucionou o mundo. Aí nós temos a Inquisição, a Contra-Reforma promovida pela Igreja Católica, a perseguição aos verdadeiros cristãos. Muitos fogem dos seus países e começam um novo movimento de avivamento, chamado como o primeiro grande despertar. Jonathan Edwards, John Wesley, George Whitefield começam a retornar às Escrituras e pregar a palavra, arrependimento de vidas e transformação, quebrantamento, santidade. Começam a falar de céu e inferno, começam a falar sobre a volta de Jesus, começam a falar sobre a necessidade de nascer de novo, começam a falar sobre a justificação pela fé, e o povo se quebranta, e o povo se transforma, e o povo se arrepende. Mas quando aí os pregadores começam a falar doutrinas de homens, filosofias pagãs, verdades filosóficas, científicas, o púlpito fica mais intelectual, cheio de conhecimento, mas vazio de vida espiritual. Os irmãos estão comigo? Eu não quero uma igreja intelectualizada.
E Deus não quer uma igreja intelectualizada. Deus quer o intelecto que nos leve para Cristo. Amém? Não significa que o protestante, que o crente é burro. Pelo contrário. Os grandes gênios do avivamento eram os mais intelectuais da sua época. Mas pregavam o genuíno arrependimento e a palavra de Deus. O que dizer de William Carey? O pai de missões modernas. O homem que foi para a Índia, o primeiro missionário na Índia. Ele sozinho traduziu a Bíblia inteira para mais de 6 idiomas. Ele sozinho produziu a Sociedade Gráfica, o primeiro jornal da Índia. Ele sozinho trouxe motores para a Índia, avanços tremendos. Um gênio, cheio de fé e espiritualidade e verdade. Meus irmãos, busque conhecer todas as Escrituras e tenha como máxima fonte de autoridade e sabedoria a única fonte espiritual para a transformação humana. Amém, irmãos? Irmãos, estão comigo? 2 Timóteo 3, 15 a 17. Desde criança você conhece as sagradas letras, são capazes para torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Escritura nos torna sábios, a Escritura é tudo o que precisamos. E segunda maneira de utilizarmos a palavra é quando a palavra de Deus nos molda interiormente e desfaz os ataques externos. Como diz um ditado, saco vazio não para em pé. Já ouviu esse ditado? Saco vazio não para em pé. Né? A ideia de que a pessoa precisa se alimentar para continuar de pé ou para fazer alguma coisa. E o princípio desse ditado é verdadeiro. Como é que um soldado vai atacar se não estiver fortalecido em seu corpo físico? Como afirma o teólogo Sinclair Ferguson, Paulo considera a palavra de Deus como a espada do Espírito, pela qual ele tem em mente não só que ela foi forjada pelo Espírito, a inspiração, mas também que ela é empregada pelo Espírito com um poderoso efeito, conforme Hebreus 4. A espada, ela é do quê? Espada do Espírito, não é isso? Espada do Espírito, que diz Paulo, é a palavra de Deus. Por que é a espada do Espírito? O Espírito aí, pneuma, é o Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Trindade, Deus trino. Deus é trino, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Espada do Espírito. Porque é o Espírito Santo quem inspirou a produção das Escrituras e é o mesmo Espírito que atua de forma viva e eficaz, através das Escrituras, nos moldando, nos transformando, modelando o nosso ser. Veja o que diz Hebreus capítulo 4, verso 12 e 13. Pois a palavra de Deus, ela é o quê? Viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daqueles a quem havemos de prestar contas. Olha lá o conceito de tribunal, de juízo divino, de juízo final. E olha o conceito da palavra de Deus como uma espada poderosa para nos cortar, discernir juntas e medulas, intenções do coração e nos purificar. A palavra de Deus, ela é certamente viva e eficaz. Como o próprio apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, versos 11 a 14, é o Espírito de Deus quem nos leva a compreender as verdades espirituais. O Espírito de Deus, como diz a nossa teologia, a nossa doutrina, ela nos inspira, o Espírito nos ilumina para compreendermos as Escrituras que foram inspiradas pelo mesmo Espírito. Quando eu leio Escrituras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, que são as Escrituras, a Bíblia, o Novo Testamento e o Antigo Testamento, quando eu leio estas Escrituras, sobre a atuação do Espírito Santo de Deus, iluminando a minha vida, a minha mente, eu compreendo essas Escrituras. E sobre a mesma atuação do Espírito Santo de Deus, eu sou transformado em meu ser, em minhas intenções, em meu coração, em meus desejos internos. E quando eu sou transformado internamente, eu estou apto para o combate que se manifesta externamente. Por isso que as Escrituras são a espada do Espírito. Porque sem Espírito, não tem como atuar a espada. E é muito provável que fazendo aí uma exposição, e os meus sermões são expositivos, não temáticos, é muito provável que expondo o pensamento do autor, do apóstolo Paulo, ele tivesse em mente o conceito do Espírito atuando através da leitura
das Escrituras e da palavra como espada, cortante e poderosa. Ou seja, como diz aí Laubach, um teólogo luterano alemão, a palavra de Deus, portanto, não deve ser em primeiro lugar uma arma em nossa mão com a qual lutamos contra outros, mas ela continua sobretudo sendo a espada do Espírito que atinge justamente também a vida dos fiéis. Se essa espada, meus irmãos, a espada que é a Bíblia, se as Escrituras não cortarem o teu coração, se as Escrituras não modelarem o teu ser interior, se as Escrituras não modelarem os teus pensamentos, os teus intentos, os teus desejos, se essas Escrituras não te cortarem primeiro, não vão cortar demônio nenhum. Amém? Aí tem aquela história da pessoa que foi expulsar o demônio, e o demônio não saía, de jeito nenhum. Aí a pessoa pegou uma Bíblia grandona, de capa preta, pesada, pegou a Bíblia lá, começou a bater na cabeça da pessoa endemoniada: sai demônio pela Bíblia, sai demônio. O demônio olhou para a pessoa, pegou a Bíblia e começou a rasgar em 1000 pedaços. Porque por mais que ela usasse a Bíblia para bater na cabeça da pessoa, a Bíblia não batia dentro do seu coração. Escrituras que não transformam quem a lê, não têm eficácia nenhuma no nosso embate espiritual. À medida que permitimos que a palavra de Deus nos transforme e penetre em nossos corações e mente, meditamos nela de dia e noite, modelando as nossas ações, nós somos transformados em nosso caráter e ao mesmo tempo resistimos firmes, como diz aí o teólogo puritano Matthew Henry. Esta palavra de Deus é capaz de sujeitar e modificar os maus desejos e os pensamentos blasfemos, à medida que surgirem no interior de cada cristão e responde à incredulidade e ao terror, à medida que avançam ao partir do lado de fora. Um único texto, bem entendido e retamente aplicado, destrói de uma só vez a tentação ou a obsessão e sujeita o adversário mais formidável. Amém, queridos irmãos? Um único texto bem compreendido e aplicado na sua vida sujeita a todo tipo de ataque demoníaco. Quando eu leio as Escrituras e eu compreendo a palavra de Deus e creio e me apego à verdade da palavra, quando eu leio Coríntios que diz lá: nenhuma tentação é maior do que possamos suportar, mas Deus é fiel e junto com ela nos dará também o escape. Quando eu me apego a essa verdade e vem a tentação sobre a minha vida, eu me lembro das Escrituras, eu vivo e pratico as Escrituras, resisto firme às tentações que vêm contra nós. Agora, se eu não conheço a verdade da palavra e não aplico na minha vida, não tem como vencer nada. É como um raio-x, olha o telefone, que expõe os nossos ossos e órgãos internos. Você vai no raio-x, fez todo o exame do raio-x, e aí o raio-x expõe o seu órgão, expõe os seus ossos, não é isso? E aí o médico bem capacitado olha para a chapa do raio-x e percebe o que está doente em você. Ele vê lá, aqui está com problema no coração, está com problema no pulmão, está com problema no fígado. Ele viu o que está dentro de você, o que os olhos nus não enxergam. Assim é a palavra de Deus. Ela modela o teu interior, aquilo que as pessoas ao redor não veem, e você não consegue ver a olho nu, mas a palavra bate lá dentro, e nos molda, e nos transforma. Mas como é que você quer ser transformado, se não conhece a palavra? Por isso, a partir de hoje, você vai ler a Bíblia todos os dias. Posso contar com você nesse compromisso? Quantos estão dispostos a ler as Escrituras? Quantos estão dispostos a conhecer toda a verdade de Deus? Quantos estão dispostos a voltar ao prático da palavra, à prática da leitura da palavra? Conhecer e aplicar, se apegue à palavra de Deus, meditando nela diariamente, permitindo com que seja transformado o seu interior, diante de Deus que a todos julgará. Concluindo, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nos confere toda a sabedoria e autoridade para a vida cristã e para o enfrentamento de Satanás. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por isso, dedique-se ao conhecimento completo das Escrituras e não seja ludibriado pelas meias verdades. Lembre-se que meia verdade é uma mentira e você pode estar sinceramente errado, ainda que sincero. Segundo, seja modelado pela palavra, levando-o em confrontação com a realidade do seu interior. Então, leia a palavra e toda vez que você meditar nas Escrituras, ouça o que Deus está modelando em teu ser. Pai, o que tu queres falar comigo? Pai, o que o Senhor quer falar no meu coração? Pai, qual é a tua verdade?
o que eu preciso mudar em meu ser. Permita com que o retorno às Escrituras gere quebrantamento, transformação, arrependimento e santidade de vida. Amém? Preciso de santidade de vida, sim. Esse evangelho e teologia universalista é muito relativo, leva à libertinagem. Está aí a bibliografia. Spurgeon, preparado para o combate da fé. Esse aí tem PDF, só você colocar no Google. Nós vamos agradecer a Deus. Baixe sua cabeça rapidamente, nós vamos orar. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Oramos para que isso continue reverberando em nosso interior, em nossa mente, em nosso coração. E que as tuas palavras sejam aplicadas diariamente no nosso dia a dia, na nossa vida, para que nos transformem e nos deem autoridade para vencermos as setas inflamadas do maligno e as tentativas satânicas de destruir a nossa fé. Pai, ajuda-nos a nos apegarmos a Ti. Nós oramos, ajuda-nos a conhecermos toda a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.